Se tu não sabe da onde tu tirou uma determinada ideia, provavelmente essa ideia te possui e não é tu que possui ela não. Pessoal, vamos lá. Mais um vídeo. Tamo aqui. Ânimo, alegria. Vídeo diário. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Diego Moreira, sou psicoterapeuta. Esse é um vídeo opinativo, não é um vídeo formativo não. Se tu quer formação, se tu quer educação, se tu quer que eu te ensine alguma coisa de um modo estruturado, que eu te pegue pela mão e te conduza a um determinado lugar, talvez aqui na descrição tenha algum curso meu. Eu deixo para lá. Aqui é a opinião, porque eu posso falar extraordinariamente o ordinário do jeito que eu quiser, porque a opinião é que nem toba, cada um tem o seu. Então aqui eu acho que ainda temos algo de liberdade para expressar a opinião. E eu venho aqui contar algumas histórias e tentar dar alguma moral para tirar alguma coisa boa disso. E hoje eu quero falar disso. Se tu não sabe mapear a origem da ideia, provavelmente essa ideia te possui e não é tu que possui ela. Hoje de manhã eu estava conversando com a minha esposa, né? E na verdade estava conversando com um amigo antes, pelo Instagram ali. E aí ele descobrimos ali que ele ia ter mais uma filha, né, mais um filho. Era uma menina cujo nome seria Catarina, né? O nome do meu filho, que está sendo gestado nesse momento, é Joaquim, né? E quando eu olhei, né, meu amigo esse aí postou assim e tal, que ia ser Catarina e tal. Olhei para aquilo ali e eu pensei, caramba. Falei pra ele, né? Cara, se o Joaquim fosse menina, ia se chamar Catarina. E, cara, tem uma onda. Nisso antes também, a minha esposa estava me falando de um outro amigo nosso que vai ter um outro filho também, cheio de nenê, né? Cheio de nenê na volta. Vai ter um outro filho e cujo nome vai ser Bento, né? Então, Bento, Joaquim, Catarina. Eu não sei vocês, mas tá um mandaço de Bentos, Joaquins, Catarinas e sei lá, vários nomes, né? E eu pensei nisso, tá na moda, né? E quando a gente pensou nisso, tipo, Joaquim, porra, baita nome também aqui, pô, vô de Jesus, maneiro, tal, Joaquim, Quinzinho, seu Joaquim, funciona em todas as idades, né? E tipo assim, como se essa fosse uma ideia nossa, como se fosse uma ideia original, como se a gente fosse autor dessa ideia. Só que, cara, tem um monte de Joaquim por aí, velho. Tem um monte de Joaquim, tem um monte de Catarina saindo aí. Ou seja, meio que tá na moda. E é realmente isso, né? Que nem teve agora, sei lá, 10 anos atrás era a onda dos Enzos. Nossa, um monte de Enzo. Tanto que virou o meme, né? Enzo. E, cara, isso é bizarro, né? Se a gente for perceber. Que se tu não sabe de onde tu tirou aquela ideia, provavelmente a ideia é tua. E se a gente perceber, presta atenção nisso aqui, a maioria das nossas ideias, elas não são nossas, né? Ou seja, elas foram fruto do meio, foi uma coisa que eu ouvi de orelhada, é a opinião de alguém. Pensa assim, aquela verdade que talvez tu tenha por mais fundamentada por ti, aquela verdade mais pétrea que tu tens. E pensa, de onde eu tirei isso? Às vezes eu vejo até na questão de religião, né? Sei lá, o fulano é católico. Tá, o fulano é católico. Só que tem o Nômade Raiz aqui, o André, tem aqui no YouTube, tem o canal dele, ele diz assim, eu sou cristão porque eu nasci no Brasil, se eu não tivesse nascido no Brasil, na Índia, eu teria sido hinduísta e tal. Isso tem uma razão de ser, né? Algo de condicionamento do meio. É tipo isso, né? Muitas coisas vêm do meio, muita coisa a gente pensa porque a gente é brasileiro, muita coisa... aquela ideia de alienação, né? Tô alienado aqui a situação. Mas seria muito tolo também pensar que a gente fica restrito somente às condições do meio. Seria tomar o ser humano somente para sua parte de rato, né? O ser humano é meio rato aqui, ele funciona por condicionamento. Tem uns mosquitos aqui enchendo o saco. Por condicionamento do ambiente, o ambiente que determina. Meu irmão, se tu tomar o ser humano como um rato, algo dele, a gente funciona, né? Algo de nós é meio que rato mesmo, né? Mas não é tudo. Então, tomar o todo, a parte pelo todo, é meio que burrice, né? Então a gente percebe que nós conseguimos extrapolar o nosso meio para conseguir chegar em ideias até, talvez, de reestabelecer alguma nova tradição, né? O que é, senão, a escolástica,
por exemplo, se não alguém que, sei lá, São Tomás de Aquino, que se desvincula do ambiente no qual ele estava inserido e por um esforço contrário até a força do meio, estabelece uma ponte com uma filosofia clássica. A gente aprende isso no colégio, né? Escolástica. Eu sinto muito, se a aula de história foi um cocô, mas a gente aprende isso na escolástica, no colégio. Não pretendo trazer nada aqui muito detalhe, sei lá, profundo demais que a gente não consiga dialogar. Então, cara, olha, poucas das nossas ideias, elas são realmente fruto da nossa cabeça, né? Essa tara de achar que a maioria das nossas ideias são nossas mesmo, né? Não, eu pensei nisso, então isso aqui é meu. Na verdade, a maioria das ideias que tu toma como tuas é simplesmente porque tu esqueceu a origem, né? Eu sei lá, eu esqueci de onde eu tirei, então é minha. Tá aqui dentro, é minha, então. Mas não. Por quê? Porque até se a gente começa a te questionar, e aqui vai entrar o questionamento socrático, né? Às vezes utilizado dentro da própria terapia. Sei lá, aquelas ideias, aquelas crenças meio infundadas, né? Tipo, eu não valho nada. Tá, mas de onde é que tu tirou isso? Da vida, né? Tá, mas como assim que tu não vale nada? Tu vale alguma coisa, né? Tu trabalha, tu faz isso, tu faz aquilo, tem gente que te ama e tal. É verdade. Então de onde que eu tirei isso e tal? Sei lá, a vida inteira eu cresci com a minha mãe falando que eu não valia nada, então eu acabei acreditando nisso. Quantas ideias são assim, né? A mentira repetida 1000 vezes vira uma verdade, né? Fica nessa frase. Então, caramba, olha que bizarro isso, né? Isso aqui é um cortador de charuto, tá? Não estranho. Que bizarro isso aqui. O nome do meu filho, ele foi determinado por uma falta de atenção minha e da minha mulher por causa de uma moda. Que loucura, né? O nome que a pessoa vai carregar pelo resto da vida por causa de uma moda. Então, quantas coisas, de repente, elas são colocadas em ato, né? São levadas para uma decisão importante simplesmente por ideias que alguém enfiou. Vocês já viram Inception? Né? Inception é tipo isso, né? O filme aquele que o pessoal em sonho... Porra, entrou um negócio no meu olho aqui. Em sonho, vai lá, planta uma ideia. Eles têm até uma frase bonita para isso que eu estou falando, né? Isso não me lembro agora. Planta aquela ideia e para parecer que aquela ideia... Isso aqui é pura sugestão demoníaca, né? Se a gente for estudar demonologia, esse aqui é o modus operandi do diabo, né? Se for ver. Não interessa se tu acredita no diabo ou não, né? Mas o mito do diabo que seja. Então, é justamente isso, né? Ele sugere algo ali de modo que pareça que foi tu que pensou. E se fui eu que pensei, eu tenho um apego a essa ideia. Porque, sei lá, se eu faço, sei lá, um desenho aqui, né? Um bonequinho. Tem uns negócios aqui atrás que eu estava desenhando também. Não dá bola. Eu digo, esse bonequinho é meu, eu tenho um apego por esse bonequinho. A ideia desse bonequinho, ele teve uma função aqui na aula, né? Mas vamos supor que eu fiz, sei lá, só um cabelo aqui. E aí eu fiz o cabelo no bonequinho e esse bonequinho é meu, fui eu que fiz. E eu esqueço que ele já estava aqui desenhado. Eu vou dizer, é meu, né? Já estava aqui desenhando, não fui eu que desenhei, eu não vou ter tanto apego. Isso é muito maluco também, o apego que a gente acaba tendo com as ideias, né? Porque acha que elas são minhas. Até talvez um apego de autoimagem, às vezes, enfim. Pessoal, a ideia de hoje é essa, assim, olha, questiona essas ideias mais pétreas que tu tens e vê, caraca, da onde eu tirei essa diaba dessa ideia, cara? Da onde eu tirei isso aqui? Da onde eu tirei? Até conceito sobre si próprio. Da onde eu tirei que eu sou assim? Da onde eu tirei que eu sou assado? Fulano, quem me falou isso aqui? Eu falei isso porque eu ouvi fulano falando. Da onde eu tirei que o mundo é desse jeito? Da onde eu tirei que o mundo é assado?
né? É assim ou assado? Da onde eu tirei que casamento tem que ser de determinado modo? E às vezes eles vêm justamente por uma falta, né? Sei lá, às vezes a gente pega. Eu venho, né, de uma família de pais separados, por exemplo, né? E eu vejo, mapeio em mim durante um tempo, percebo assim, olha, cara, um desejo a mais de ter uma família tá funcionando aqui como uma compensação de ter algo que eu não tive. Então, por causa de algo que me aconteceu, uma ideia é fortalecida, né? Ela ganha uma maior ênfase por causa de algo que me aconteceu e não foi algo que eu intencionei, não foi uma ideia que eu fui atrás, que eu mesmo criei, mas simplesmente porque ela ganhou um certo holofote, uma certa ênfase por algo que me aconteceu. Então, quantas ideias ganham, não só surgem na cabeça do sujeito, quanto elas ganham mais ou menos ênfase a partir de determinada circunstância, porque alguém colocou lá ou não. E um sujeito adulto precisa fazer isso. Colocar em xeque e se apropriar daquelas ideias que estavam lá e talvez tenham sido colocadas. A gente ouve, eu pelo menos cresci, isso é a Globo. É a Globo que controla as mentes e tal. De fato, né? Muitas vezes as ideias de relacionamentos que a gente vê, essa ideia de assim, não, tem que ter uma paixão, o relacionamento ele tem que ter uma paixão louca, etc. Você olha, cara, é nada mais, nada menos do que 30, 40 anos de novela na Globo na cabeça, né? Se a gente for ver, a gente consegue talvez listar uma série de relacionamentos, sei lá, de um vô, de uma avó, em que não tinha essa paixão maluca e foi talvez muito mais feliz do que vários que têm uma paixão maluca e que talvez vão ter o mesmo fim de um relacionamento de novela da Globo, né? Com um amante no meio, o dedo no cu, que está ali, loucura. Loucura, né? Da onde vem essa ideia? De onde é que vem essa ideia? Eu consigo mapear, né? Bom, essa ideia veio disso, daquilo. Aí eu consigo me apropriar dela ou não. Agora tomar posse dela, minha ou não, e endereçar ela na minha vida de tal modo em que já não... o modelo cognitivo, né, da psicologia cognitiva vai dizer que os pensamentos eles são precursores das ações. Se eu conheço os pensamentos, eu conheço as ações. Eu não faço nada de que eu não tenha pensado antes, exceto esses movimentos que são, sei lá, cagar, que seja xixi, que seja comer, sei lá, coisas mais, respirar. Então, é importante isso, né? Tá bem? É mais um vídeo aqui que foi... esqueci, cara, de pedir para vocês. Se esse vídeo te agregou de algum modo, te inscreve no canal, curte ele, comenta alguma ideia, de repente, que tu tinha, alguma crença muito pétrea que tu não sabe de onde veio. De repente pode ser uma coisa de religião, talvez pode ser alguma coisa a respeito do teu trabalho, talvez seja algum gosto. Eu me lembrei de até por questão de sexualidade, pode ser, né? É opinião, né? Então opinião pode ser polêmica. Eu lembro do Bebê Rena, vocês viram essa série? Eu vi uma parte. O sujeito lá, ele encontra com um empresário assim, que promete mundos para ele, e esse empresário leva ele para casa, começa a dar muita droga para ele, e enquanto ele está desmaiado, esse empresário deflora o botão do rapaz. E ele percebe, quando ele acorda, vai tomar banho, sente uma ardência, ele começa a desconfiar e não percebe. E lá pelas tantas na série, ele fala um negócio interessante, cara. Ele diz assim, poxa, que aí ele começa a ter um problema com vídeos adultos ali, né? Eu não sei o quanto que eu posso falar aqui, senão o YouTube bagunça. Começa a ter problemas com vídeos adultos e começa a se relacionar homoafetivamente. Até então, apenas era heteronormativo aqui, não sei se estou falando certo, né? E então ele começa a ter essas relações e ele se pergunta, ele diz assim, rapaz, esse negócio que me aconteceu, será que ele só trouxe à tona algo que já estava lá ou ele me deixou assim? Essa é uma excelente pergunta para uma pessoa que está tentando questionar a origem dessa ideia. Claro, às vezes ela não é tão clara, às vezes a gente não vai conseguir chegar. Mas a própria postura de questionar essas ideias já faz que nós não sejamos um espantalho, não sejamos
não tenhamos talvez uma personalidade muito forjada por fora, uma personalidade muito... não sejamos gados no final das contas, né? Tenhamos uma certa autonomia, uma certa autoeficácia, um certo protagonismo, uma certa personalidade de verdade que a gente pode chamar de nossa e que não foi somente fruto do meio no qual eu estava inserido. É trágico quando é assim, né? Vira um idiota, no final das contas. Não ser um idiota. Então, bom, beleza? É isso. Te inscreve aqui se esse vídeo te ajudou em alguma coisa. Ontem nós falamos sobre aprender a perder tempo, ritos de passagem, tá no vídeo anterior. Amanhã não sei, né? Eu tenho uma lista de assuntos para a gente conversar, bem bacanas, mas eu acho que essa é uma postura interessante, ter uma certa atenção para a tua realidade, de modo que tu consiga até extrair alguns temas para tu te aprofundar nele. No caso hoje foi simplesmente saber que o meu amigo colocou o nome na filha, que era o nome que eu e minha mulher pretendíamos dar ao nosso filho se fosse uma menina, e pelo jeito aí caiu a ficha de que é uma moda, de que de repente essa ideia não é tão original assim, né? Puxa. E aí me deu ideia para ver esse vídeo. Então pode ser que mais. E se tem ideias também de vídeos, perguntas, etc., põe aí nos comentários. Vai ser um prazer te responder, interagir contigo, tá? Eu vou tentar deslocar um pouco dos meus esforços do Instagram para cá, porque eu acho que aqui, acho que o YouTube é mais futuro. Sei lá, tô vendo. Tá bom? Fiquem com Deus. Até amanhã. Vídeo 2, né? Vídeo diário, segundo dia de vídeo. Tá ótimo, né? Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus, não façam nada que eu não faria. E até amanhã. Falou!